Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. E nesse episódio de hoje, nós convidamos aí um engenheiro e uma pessoa aí que tem muita experiência nessa área de drenagem urbana, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre essa área que passa ano, chega ano e sempre nós temos ali diversos problemas espalhados, não só pela região sudeste, mas sul e outras regiões do Brasil, sempre no período de chuva, no período onde nós temos ali a maior demanda, né, de água nas grandes cidades, e para fazer essa drenagem a gente acaba encontrando muitos problemas até hoje. Então, é um problema crônico que nós temos hoje no Brasil. Então, no nosso encontro aqui no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mínimo, né, o básico para a gente conhecer sobre drenagem urbana, para a gente conseguir desenvolver, então, trabalhos nessa área, para a gente conseguir entender como funciona esse mercado, como funciona as técnicas que estão orbitando ali em torno da drenagem urbana. Então, nós vamos fazer aqui esse bate-papo muito especial nesse episódio de hoje, tá bom? Antes da gente começar, já queria deixar aí para você um pedido que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se você gosta de vídeos como esse daqui, se você gosta dos materiais que a gente tem produzido aqui no canal, na área de águas, hidrologia, drenagem, hidráulica, modelagem, etc. Se você gosta desse assunto, deixe o seu like, eu não sei se você sabe, mas aqui na plataforma do YouTube, quando você deixa o like, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e começa a distribuir, apresentar, mostrar, né, para outros engenheiros, outros técnicos, outros estudantes que também têm interesse nessa área. Então, o seu like ajuda bastante na divulgação desse material, tá bom? Se você já conhece aí profissionais que atuam na área, que trabalha com você, que estuda com você, você sabe que tem interesse, né? Que aquele profissional tem interesse nessa área também, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo em compartilhar e manda direto aí também para o seu colega aí de faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, da sua empresa. Então, assim, manda direto aí para a pessoa que você saiba que já tem esse interesse. E, por fim, pessoal, se você não é inscrito ainda nesse canal, clique aqui em se inscrever, tá? Garanta a sua inscrição aqui no canal. A gente está postando conteúdo todos os dias, né? Então, todos os dias, ali algumas dicas ali também que nós postamos no canal. E toda terça-feira nós vamos começar agora o ano 2023 com um episódio do nosso podcast sobre as águas e toda quinta-feira lives técnicas, tá certo? Então, agora no comecinho do ano a gente vai falar bastante sobre drenagem urbana, tá? Até já destacando para vocês também, se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para o nosso mini curso de drenagem urbana, que a gente vai desenvolver agora nas primeiras semanas aí de janeiro, dia 16, 18, 20 e 23 de janeiro, tá? Então, nós vamos aqui desenvolver esse mini curso de drenagem urbana. Então, o link está na descrição desse vídeo. Você deixa aqui o seu e-mail, nome, telefone, aí a gente entra em contato aí com você pelo e-mail para mandar as apostilas, planilhas, todo o material que a gente vai usar no curso, ok? Faça a sua inscrição e aqui nas aulas a gente vai ver também, né, os primeiros passos aqui na drenagem urbana, os conceitos de hidrologia aplicada para a drenagem urbana, hidráulica aplicada para a drenagem urbana, e também a gente vai ter uma aula, né, de marketing, de vendas, para você saber se posicionar e vender o seu trabalho, vender o seu serviço também dentro desse mercado, tá? Então, já aplicar na prática. Então, esse treinamento aqui, ele é gratuito, vai acontecer aqui nos dias 16, 18, 20 e 23, todos os dias ao vivo, às 8 horas da noite. Vai ter certificado de 8 horas, né? Então, um mini curso bem bacana aí para você começar o ano com o pé direito, tá certo? Bom, já queria convidar aqui, colocar na sala o nosso convidado de hoje. Deixa eu dividir aqui a tela com ele. É o engenheiro Plínio Tomás. Então, Plínio, mais uma vez, aí, seja bem-vindo. A gente gravou um vídeo no ano passado, já faz quase um ano aí, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast. E eu queria, já antes de falar para o senhor se apresentar rapidamente aí, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua atenção. Está sempre buscando aí novos conhecimentos, sempre com essa sede de conhecimento, pesquisando. Vira e mexe, a gente conversa aí, troca algumas figurinhas, está sempre
ativo, sempre buscando aí se desenvolver. Então, para mim, aí fico muito feliz de ter esse contato com o senhor e ter essa sua presença também aqui no nosso podcast, para a gente trazer um pouco desse conteúdo de drenagem urbana para todo mundo que está assistindo aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Plínio, e queria que o senhor se apresentasse rapidamente aí para quem não te conhece ainda, que hoje em dia está difícil não te conhecer, né? Mas para quem não te conhece ainda, o senhor se apresentar. Bom, muito obrigado pelo convite, José Costa, né? Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica. Eu sou dos tempos antigos ainda. Eu vou fazer amanhã 82 anos de idade. Tenho 81, 82 anos. E eu gosto muito da parte de drenagem, porque a drenagem tem muita coisa nova e não existem normas de drenagem. Na parte de rede de água, rede de esgoto, existem normas para tudo. Na parte de drenagem não existe praticamente nada. Existem regulamentos de uma cidade e outra, às vezes uma não bate com a outra, é uma confusão terrível. E por isso que tem os cursos, né? Onde você tem que tirar essas dúvidas. Então, eu estou às ordens aí. Maravilha, Plínio, maravilha. Obrigado aí mais uma vez aí pela presença, né? Acho que o pessoal que acompanha aqui o canal já conhece o senhor também. Fica a recomendação também de acompanhar o canal do Plínio. Ele tem um canal no YouTube também, onde ele desenvolve ali os vídeos, né? Também de uma forma bem didática, explicando ali conceitos, métodos voltados também a essa área de água, de drenagem, de cálculos hidrológicos, hidráulicos, né? Então, se você não está inscrito lá no canal do Plínio também, vai lá também e se inscreva no canal dele, que tem muito conteúdo bacana lá também. Plínio, para a gente começar, para quem chegou assim de paraquedas aqui no vídeo, nunca trabalhou com drenagem urbana, a gente sabe que na formação de engenharia civil, em específico, a gente tem poucas disciplinas assim na área de águas, né? Principalmente comparado com as disciplinas de concreto, estrutura, que a gente acaba tendo uma carga maior. Então, às vezes, o engenheiro sai da graduação com uma visão ainda manca da área, né? Tem uma ou duas disciplinas, aprende só o método racional e, assim, não tem uma desenvoltura, não tem um aprofundamento na graduação. E quando sai para o mercado, às vezes, acaba batendo cabeça ali no início de carreira, não sabe muito bem quais são os métodos que vai usar, equação de tempo de concentração, tem uma porrada, qual utilizar, então acaba ficando perdido, né, com esse tanto de informação que nós temos. Então, pensando assim num profissional que realmente está ingressando na carreira, está olhando para esse mercado com um carinho maior, está olhando as dificuldades que a gente passa ano a ano, com as cheias, com inundações em grandes centros urbanos, e tem esse interesse em conhecer mais a área, né? Que o senhor poderia elencar, vamos colocar assim, de passos iniciais para esse camarada ali entender um pouco melhor desse cenário da drenagem urbana e saber mais ou menos por onde que ele vai caminhar nesse início, né? O que ele busca mais conhecer, ele precisa entender de hidrologia, hidráulica, ele corre atrás de livros, o que na sua visão o senhor acha que ele poderia iniciar? Como que ele poderia iniciar, Plínio? Bom, é importantíssimo a quantidade de horas. Eu, há pouco tempo, falei com uma engenheira que dá aulas na rede de água, rede de esgoto e drenagem. Ela tinha 30 horas para dar de aula. É pouquíssimo isso aí. Só a hidrologia é enorme. A hidrologia, ela fornece as vazões, né? Através do método racional, só quando você vejo. E a hidráulica fornece as dimensões do canal. Então, na verdade, a culpa não é do engenheiro, que eu vejo. A culpa é da faculdade. Ela dá muito poucas horas-aula. Teria que ter mais horas-aulas. Eu conheço bastante engenheiro que não conhece nem o método racional. Ele não sabe o que é o método racional. Eu perguntei o que é isso aí, ele não sabe. Então, é difícil você até começar a ensinar a pessoa, porque ela não sabe o básico. O método racional é o método mais simples da hidrologia, usado no mundo. É complicado. Eu acho que o governo federal deveria, com o tempo, fazer um elenco de atividades
que devia ser ensinado, né, para a pessoa aprender. E não deixar solto o ensino, porque o CREA ele não fiscaliza isso. O ensino fica solto. Fala, hidrologia fica uma palavra vaga, vai ter um monte de coisa que devia se consultar. Então, essa falha, na verdade, não é dos engenheiros, é das faculdades, que estão dando poucas horas aulas. Esse é o problema, tem que ter mais horas aulas das faculdades. Uhum, uhum. Sim, não, perfeito. Agora sim, Plínio, imagine o engenheiro que, assim, dependendo da formação dele, se ele ainda faz engenharia sanitária, né, numa faculdade boa, né, provavelmente ele vai ter ali uma quantidade de hora-aula muito maior do que um engenheiro que fez engenharia civil, né? Então, assim, tem um certo desnível também dessas formações e tal. Mas olhando para esse cenário, onde o engenheiro ele se formou na faculdade, teve poucas horas aulas, né? Por onde o senhor acha que ele deve começar a fortalecer o conhecimento dele? É através de pós-graduação, de cursos, de livros. A gente sempre conversa bastante, né? De vez em quando aqui, a gente sempre troca figurinha de livros, né? De literaturas que a gente está comprando, adquirindo, está lendo, estudando. O senhor acha que esse é um caminho indicado para quem está começando? Porque eu tenho receio também, às vezes o livro não é tão didático assim, né? Às vezes a gente pega livro, igual o senhor mesmo já comentou algumas vezes, de referência ali onde você via que o autor sabia o que estava escrevendo, mas ele não queria ensinar, né? Então, tem muito disso também, essa questão de esconder um pouco a informação, esconder um pouco ali como que é feito o processo, né? Então, como que o senhor enxerga o engenheiro que saiu da faculdade, infelizmente ele teve aí poucas horas aí aula na área de águas, né? O senhor acha que ele deve seguir para buscar conhecimento numa pós, numa outra graduação, num mestrado, ou por fora com livros, treinamentos? O que o senhor enxerga ser mais viável hoje, né? Pelo que eu estou vendo hoje, ele fazer curso com você, ver o que você escreve, que você escreve coisa muito boa, ver as coisas que eu escrevo, tem muita coisa sobre drenagem. Eu escrevi 112 vídeos no Plínio Tomás de Engenharia, você pega de graça e aprende as coisas. Agora, o engenheiro está tendo um problema hoje também, viu, José? A turma não quer ler mais. O pessoal, eu não sei o que está acontecendo no mundo, o pessoal não quer ler. E, na verdade, você tem que ver livros e procurar o livro que é o melhor, né? Mas você não sabe o que é o melhor. Você tem um monte de livros. O que eu gosto sempre é de ver livros novos, né? Mais novos possíveis, né? E para você ir aprendendo, né? Mas tem que estar sempre discutindo. Esse é o problema. Porque como as faculdades não dão muita coisa, você tem que ir por fora, né? Procurar alguém que dá um curso, que nem você dá o curso, procurar e fazer. Aí ele vai acompanhar. Aí ele compra um livro, escolhe o livro que quer, tudo. Tem bastante livro que você pode comprar. Eu uso muito o Amazon Kindle, né? Eu compro livro em português e livro em inglês também. Eu tenho muito inglês. Porque a drenagem, não esquece que a drenagem não é só a quantidade, tem a qualidade das águas pluviais e a proteção do ecossistema, da ecologia, do meio ambiente. Né? As coisas mudaram bastante. É que tá. Os livros velhos estão velhos demais já. Tem livro muito velho que já era. Entendeu? Então, tem muita coisa nova. Um outro problema, nós não temos normas brasileiras. Uma vez eu falei no CREA lá, o CREA queria que juntasse gente para fazer normas. Ninguém quer fazer norma, ninguém quer juntar nada, entendeu? É um problema. Nós temos que fazer normas, que nem tem normas de rede de água, rede de esgoto, tem norma para tudo isso aí, tratamento de esgoto. Águas pluviais não tem norma para nada. Nossa, é um maior problema. Cada cidade faz uma coisa, faz outra, período de retorno, é uma confusão desgraçada, desculpa a expressão. A confusão é muito grande e ninguém, na verdade, a pessoa ganha muito dinheiro dando assessoria para a prefeitura e essas pessoas não querem nem participar de norma.
Porque senão aí todo mundo já teria uma norma. E o pior de tudo é que o mundo está ficando cada vez mais complicado. É isso que é interessante. As coisas vão ficando mais complicadas, né? Porque no meu tempo... É verdade. No meu Uma tempo coisa que eu também tenho percebido, essa questão da leitura, né, tem ficado meio em segundo plano. Eu acho que pega muito a questão da tecnologia, né, Plínio? Porque hoje em dia a gente tem acesso à tecnologia e acho que o pessoal está bastante acostumado com a velocidade da informação e parar para ler um livro, parar para buscar a informação de um livro, parece que é um processo mais lento do que o ritmo que a gente tem hoje em dia, o pessoal acaba tendo dificuldade, mas como o senhor comentou, né, não dá para parar na graduação, né, porque o que a gente vê na graduação é o básico, né, então, às vezes, como o senhor comentou, o engenheiro não sabe nem o método racional, né, então Nossa. precisa suplementar esse conhecimento, precisa sempre estar se atualizando, como o senhor comentou agora, as coisas vão mudando, né, então, o conhecimento que a gente tem hoje, daqui 5, 10 anos, talvez não tenha o mesmo valor, então a gente tem que se atualizando, e uma coisa aí que o senhor dá aula, né, de exemplo, é que o senhor é uma pessoa que está sempre se atualizando. Toda vez que a gente conversa, o senhor está estudando uma coisa nova, ou é uma língua nova, ou é uma literatura nova, uma referência nova, então realmente é uma inspiração aí para todo mundo que conhece o trabalho e tem contato com o senhor, né? Agora, Plínio, olhando do ponto de vista mais prático, assim, dentro da ideologia, como o senhor enxerga a importância da ideologia para a drenagem urbana? Às vezes o pessoal vai trabalhar com drenagem urbana, já quer sair calculando rede de drenagem e tal, mas qual que é a importância, na sua visão, da ideologia para desenvolver um trabalho na área de drenagem urbana? Bom, a hidrologia fornece as vazões, né? A hidráulica, as dimensões. A hidrologia é importantíssimo. Eu estudei hidrologia na Poli, depois eu fiz um curso de pós-graduação com o Coqueiro Herrera, meu mestre lá, que fez 95 anos, dia 24 de novembro. Eu estudei hidrologia com ele. Hidrologia é um problema também, porque ela é muito estatística. Hoje em dia tem muitas faculdades que não estão dando nem curso de estatística, é impressionante. O cara não sabe nem que é média, desvio padrão, skills, um monte de coisa. Então tem problemas. A hidrologia precisa saber, para você entender o método racional direitinho, entender o método Ipaivu, entender o método Soil Conservation Service, o método SPI, todos esses métodos que existem. Então você tem que saber hidrologia e estudar bastante. Então, é estatística, você tem que saber estatística. Não adianta saber só umas coisinhas bobinhas assim. Tem que saber a fundo, né? E as coisas vão mudando também. Isso que é interessante. Ao longo dos anos, eu vejo a evolução das coisas. Hoje a gente já usa o gráfico da método racional que a gente não usava no passado, com a base de 2,67, quando tem reservatórios. Então, as coisas vão mudando. Eu fico impressionado com isso no mundo. Eu tenho 82 anos e eu vejo as coisas mudando. Existem fórmulas, por exemplo, o método Santa Bárbara é calculado para período de retorno, para chuva de pequenas, né? Período de retorno do que você quiser. É que nem o método racional, né? Vai até 2 km². Então você tem que saber o método de vento e show, até quanto vai os quilômetros quadrados. E com os anos, o pessoal vai fazendo pesquisa, vão mudando as coisas. É tão interessante isso, eles vão mudando as coisas. Tem formas do tempo de concentração que vão mudando também. Nossa, é muito interessante. Tem pesquisa para tanta coisa. O difícil realmente é você ficar a par de tudo, né? Porque as coisas vão mudando com o passar dos anos. É isso que é interessante. Não é isso? É verdade. E eu acho que uma das questões também da ideologia, né, é saber o que vai usar, né, para cada estudo, para cada projeto, porque hoje em dia tem muita informação, né? Então, se a gente for olhar só para tempo de concentração, tem dezenas de equações, né? E aí cada pesquisador que desenvolveu, chegou naquela equação, ele estudou com os parâmetros voltados para a bacia de estudo dele, com a declividade x até y, tamanho de bacia x até y. Então,
conhecer também essa faixa de validação de cada método é um grande diferencial hoje em dia, né? Não utilizar um método tabelado, um valor padrão, mas saber de onde vem aquele valor, saber se aquela equação que você está usando realmente ela está aderida com o seu projeto, é um grande diferencial. E na hidrologia, mais ainda, porque a gente tem assim uma ramificação muito grande. Como o senhor comentou, vai passando os anos, vão surgindo novas equações, novos estudos, né? E vai se atualizando aquele processo, né? Então, conhecer da onde que vieram essas equações, em qual foi o cenário, né, que foi estudado essas equações, ou seja, não utilizar uma equação de tempo de concentração que foi desenvolvida numa região montanhosa para uma região da beira de mar, né, onde está no plano, né? Então, assim, é um erro grotesco e às vezes acontece, né? Porque a equação está lá, ela mostra um resultado como tempo de concentração, né? Então, também um tempo de concentração, mas no cenário que ela foi desenvolvida, no cenário que ela foi estudada, é um cenário muito diferente, né? Então, se aprofundar em ideologia, além de métodos que vão se atualizando, mas também saber a base. Viu? Eu tenho visto muito problema, eu dou assessoria para, geralmente, usinas fotovoltaicas na parte de drenagem, e o pessoal erra muito no coeficiente C de Hanoff. Ou a dota muito grande ou muito pequeno, ele não tem a dota, tem cálculo para isso. Mas esses cálculos são baseados, geralmente, no Soil Conservation Service. Então, a pessoa não sabe o Soil Conservation Service, não sabe como fazer essas coisas modernas. Então, tem coisa moderna que você tem que atualizar sempre. Isso amplia o conhecimento da hidrologia. Você tem que explicar essas coisas. Essa justificativa é importante. Você tem que fazer... São feitos grandes investimentos em drenagem e esses investimentos têm que ter uma certa segurança, né? Não pode fazer a olho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não, então, perfeito. O Plínio, nessa linha que o senhor comentou da hidrologia, olhando para a hidráulica agora, como o senhor enxerga a importância do conhecimento, né, fundamental ali da hidráulica para o profissional atuar na drenagem urbana, né? Como o senhor enxerga? A hidráulica também é o seguinte, a pessoa tem que estar sempre conhecimento. Hoje existem equações simplificadas, métodos de calcular um tubo com seção y sobre d variável. Existe tudo isso. Então, hoje existe muita coisa que há uns 20 anos atrás não tinha, era muito complicado de fazer. Hoje já ficou mais fácil, mas você tem que acompanhar essas coisas, né? Ver declividade crítica, essas coisas. Então, você tem muita coisa nova e tem que acompanhar essas coisas novas. A hidráulica é bem atuante, né? Por exemplo, o que está se fazendo nos Estados Unidos agora, você, dentro da drenagem, acima de 3 metros cúbicos por segundo, você não põe no tubo, você põe no canal aberto. São coisas novas que estão fazendo isso. Você não vai botar uma galeria fechada. Acima de 3 metros cúbicos por segundo, você faz uma galeria aberta. Já tem, em várias cidades americanas já tem normas sobre isso. Então, você tem que ver o que está acontecendo, né? E outro problema é ver a qualidade das águas pluviais, que é importante, né? As coisas vão ficando mais complicadas, que você tem que fazer trincheira de filtração, bacia de filtração, e tudo isso existem técnicas especiais para isso. As pessoas às vezes não sabem. Eu li outro dia uma tese de doutoramento de uma engenheira do Uruguai, muito boa. Ela fez uma ilha da Holanda, ela fez uma tese pegando... Você tem as águas cinzas, as águas rede cinza, né, que é a normal, né? Plástico, rede cinza também, plástico, tudo rede cinza, e tem também a água azul, blue, e tem o green, verde. Na verdade, é uma confusão desgraçada isso aí.
a turma não sabe direitinho o que estão fazendo. É uma mudança de paradigma novo que está feito no mundo. Essa mudança de paradigma vai se acertando. Ainda não tem uma coisa única. É gozar isso. Não tem. Eu participei no ano passado de uma discussão com o pessoal de Portugal e eles dão nome diferente para as coisas que nós damos aqui. É uma confusão, uma gozada. Até eu comentei com eles que elas deviam fazer no Brasil e Portugal fazer uma nomenclatura das coisas, né? Vamos supor, jardim de chuva, telhado verde, tem que fazer uma nomenclatura. Eles dão um nome diferente. Tem coisa que você pensa que é outra coisa e você já conhece. Então, é complicado. As coisas estão muito modernas, estão se atualizando bastante, rápido. Você não sabe, às vezes, definir o benefício-custo das coisas. Existe muito livro de benefício-custo que não tinha no meu tempo, já tem hoje um monte de informações boas sobre benefício-custo, mas a gente tem que saber como fazer isso, né? Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que do jeito que está sendo feita a drenagem, você tem o custo também das taxas. Você vai ter que cobrar taxas de drenagem. Outra coisa, você vai fazer um planejamento de uma cidade, você tem que fazer um plano diretor de drenagem com custo, com um período de 30 anos no mínimo. Então, você tem que pensar em todas essas coisas. Você tem que pensar também nas mudanças climáticas. Só que as mudanças climáticas têm equações que eu já vi, elas têm muitas incertezas. Então, você não sabe o que vai acontecer, na verdade. E depois você vai fazer o método, as séries históricas nossa usa o método da hidrologia, né? De Gumbel, que é o melhor método para o Brasil. Só que eu já vi série histórica e 30 anos depois as séries não são estacionárias mais. As séries são não estacionárias. As séries são diferentes. Ela vai aumentando, ela vai diminuindo. É uma confusão tremenda isso aí. E o mais interessante, que os grandes especialistas americanos, que nem o McQueen, eles não sabem mais. Ele escreveu coisas que eu tenho no livro de estatística deles, das séries, quando aumenta, não sei o que, diminui. Só que eles não sabem direito hoje o que acontece, entendeu? Você não sabe o break point. Onde começa a célula começou a aumentar, diminuir. Então, tem muita coisa complicada. Tem equações velhas que não valem mais nada. Você teria que mudar as equações. Os métodos... Pegar as coisas mais novas. E essa parte de técnicas de infiltração, né, as técnicas LEED também, hoje em dia, estão sendo bem requisitadas. A gente tem pouco material, né? A gente tem, assim, pouquíssimo material no Brasil disponível. Tem um manual de drenagem do Paraná, que é bem bacana, lá mostra bastante coisa. Tem os trabalhos do senhor também. Tem o material de suporte do software Swim também, né? A versão norte-americana, que tem também um manual, que tem lá algumas equações e métodos de pré-dimensionamento e tal, mas realmente está ainda bem engatinhando, né? E é uma coisa que a gente precisa também dar uma acelerada, dar uma atualizada para começar a aplicar aí também, né? Que a gente sabe que em outros países já estão sendo bastante aplicados, no Brasil ainda está a passos mais lentos ainda, né? Mas, como o senhor disse, é passar por esse processo de atualização, está sempre se atualizando, buscando aí novas formas de resolver os problemas antigos, né, que a gente tem, né? Porque os problemas já estão aí há bastante tempo, mas as técnicas vão avançando, né? E a gente vai precisar sempre se atualizar de acordo com essas técnicas para sempre melhorar ali aquela condição que nós temos aí nos centros urbanos voltados a essa área de drenagem. As técnicas de lagoa de filtração, o que eu uso são as técnicas alemãs, né? A DW. Os alemães fizeram umas técnicas muito boas, eu uso bastante as técnicas alemãs. Mas o Brasil não tem nada disso aí. Eles têm um monte de coisa. Se você usa o infiltrador de duplo anel e você vai fazer uma infiltração, você tem que dividir por 2, porque se segurança é igual a 2. Então, se você usar, por exemplo, o D10, a análise granulométrica para verificar o coeficiente
de filtração, o coeficiente de segurança é 5. Então, eles têm um monte de recomendações alemãs, que as alemãs foram as melhores que eu achei, né? Então, na verdade, é complexo isso. Nós não temos nenhuma recomendação oficial, entendeu? Fica difícil, né? Porque você adota a norma alemã que não é aceita no Brasil. Então, é bem complicado. E eu vejo que o pessoal está preocupado agora com o meio ambiente, né? E isso é importante, né? O pessoal está preocupado com a infiltração, ver os aquíferos, que tem grandes aquíferos que tem aí. Sabe que o Brasil tem um aquífero grande, além do Guarani, tem o Alter do Chão, né? O Alter do Chão é enorme, até a Ilha do Marajó. Ele vai do Manaus até a Ilha de Marajó. Só que é um aquífero livre. Aquífero livre é aquele que não está entre duas camadas impermeáveis assim. Ele é livre, então ele é bastante poluído. Lá na Manaus está tudo poluído. 65% dos poços tubulados profundos estão poluídos. Então nós temos um grande problema para resolver. Bastante problema. Verdade. O problema é que não falta nessa área ali. Precisa de profissionais aí capacitados para conseguir desenvolver soluções, estudar soluções, né? Para a gente chegar aí numa resolução melhor, né? Jardim de chuva que estão sendo feitos, né? Nova York, eles usam a água pluvial junto com o esgoto. E quando chove, a água sai pelo ponto de visita. Obrigaram eles a fazer rede cinza. Eles estão fazendo jardins de chuva. Bastante jardim de chuva. Lá infiltra bastante em Nova York. E vai dar uma boa economia de bilhões de dólares lá. Então, o jardim de chuva, nós fizemos um projeto enorme, eu com o pessoal aí, e vocês juntos também, fizemos um estudo sobre isso. É uma coisa que tem professores que estão muito bons, mas falta muito conhecimento ainda. Falta conhecimento, falta coisa para aprender ainda, entendeu? Nós estamos mudando paradigmas, fazendo coisa nova, tem coisa que a turma não conhece ainda. Primeiro que não temos norma. A BNT não fez norma. Nós fizemos um projeto enorme, a BNT não se mexeu. Então falta norma. Depois falta conhecimento das pessoas, né? Falta conhecimento. Você tem que aprender essas coisas. A turma não sabe o que é. Ou pensa que sabe. Eu fui dar um curso no interior, há uns 2 anos, e veio uma moça lá, mostrou para mim um jardim de chuva que ela fez. Eu falei para ela assim, moça, doutora, qual é a infiltração que você fez aí? Infiltração. Eu só botei plantinha, eu fiz um buraco, botei plantinha e deixei a água ali. Isso aí está furado, falei para ela, coitada, ela ficou brava comigo. Tem que ter um sentido. Por que sentido está fazendo? Você calculou o método racional, verificou aqui a infiltração, tudo. Não verificou nada, ela não sabia de nada. E ela fez uma tese de doutoramento sobre isso. Errado, entendeu? Então, mostra que a turma não sabe ainda. Tem muita coisa, não é culpa dela. Estamos aprendendo isso também, entendeu? Todo mundo está aprendendo jardins de chuva, o que é. Então, tem muita coisa que eu estou aprendendo. E quando você aprende, conforme o Thomas Kuhn, né, que escreveu sobre a mudança de paradigma, você vai tendo problemas, né? Porque tem coisa que você não sabe direito. Tem outras coisas que a gente não sabe. Você pensa que sabe, mas não sabe direito. Tem muita coisa que não sabe. Isso. Não, é verdade, tem muita coisa para aprender, né? Nem se a gente vivesse 5 vidas e aprender nem 10%, tem muita coisa para aprender. Por isso também de sempre estar se atualizando, né? A gente achar que sair da faculdade já sei tudo, pelo amor de Deus, né? Sabe o básico, né? Então precisa sempre estar se atualizando. Plínio, pode falar. Eu acho que a atualização é uma coisa terrível para nós engenheiros, porque as coisas vão mudando. Os conceitos de qualidade mudaram bastante esses anos. Se você pega um livro de 20 anos atrás, já está tudo furado. Percebeu? As coisas vão mudando rapidamente. As coisas mudam tão rapidamente que eu fico bobo de ver. É impressionante como as coisas mudam. E isso custa dinheiro, porque você, para comprar um livro, você gasta, às vezes, $100. São caro, né? Um livro de $100 são R$700. Você compra na Amazon.com, Geralmente eu compro livro digital, na Amazon.com nos Estados Unidos, né?
Então, você tem que se atualizar, essa é a verdade. Se você não se atualizar, você fica por fora. Você está falando de coisa do passado. É verdade, é verdade. Eu duro que tem engenheiros que não se atualiza por nada. Eu sei disso que a minha mulher mesmo, eu tinha um cunhado meu, e ele estudou na Politécnica, ele não se atualizou por nada, não sabia nada. E você, depois de 2 anos de formado, se você não se atualizar, você fica por fora de tudo. Não sabe nada. Eu gostava disso. Não, é verdade. Plínio, queria agradecer mais uma vez aí o senhor pelo bate-papo aí, por ter compartilhado aí também a sua visão. Tenho certeza aí que tudo que o senhor falou, né, e o que o senhor também representa aí para essa área de drenagem urbana é de muita inspiração para todo mundo aí que está começando, aqueles que já estão também atuando no mercado, né? Com certeza tem o senhor como uma referência e a ser seguida também, principalmente nessa parte de drenagem urbana, de estudo, desenvolvimento, né, e tudo mais. Então, agradecendo mais uma vez aí sua presença, seu aceite, né? Espero que o senhor continue nesse ritmo aí de sempre estar buscando, aprendendo, como a gente sempre está trocando figurinha, né? Então, agradeço mais uma vez aí. E se o senhor quiser fazer as considerações finais aí para a gente encerrar aqui o episódio. Olha, eu estou sempre estudando, né? Eu agora estou estudando a teoria do caos. É uma teoria complexa, né? Então, hoje, na verdade, você fazer um projeto de drenagem, você tem que ver um método holístico, né? O método holístico. Você tem que considerar tudo, né? Então, não é que antigamente só considerava um pedaço da... Agora considera tudo. Então, as coisas ficaram mais complexas. E é duro você comparar. Então, é difícil. Então, o que eu aconselho é você sempre estudar, né? Porque a gente nunca sabe as coisas. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre aprendendo coisa nova. Acho que tudo faz parte da gente, viu, José? Está sempre estudando e a pessoa tem que pegar e fazer curso com você, entendeu? Ou ler minhas coisas que eu tenho lá no YouTube, lá, tal, eu tenho meus livros digitais também. Você tem que se atualizar. E eu também, eu vou atualizando também. Tem coisa que vai mudando. As coisas não são fixas, assim. Que nem Machado de Assis escreveu um livro lá, né? Dom Casmurro. O livro é aquele livro. Você escreve um livro, daqui a pouco você tem que mudar umas fórmulas, não é isso? Você vai mudando as fórmulas. Olha, essa fórmula aqui já não usa mais, a outra forma. Tem que atualizar, você está sempre atualizando. Essa forma vale tantos quilômetros quadrados, não, agora já mudou. Vale mais, vale menos, entendeu? É muito esquisito. E tem também saber as incertezas, né? É muito importante saber. E a engenharia não é exata, né? Isso que acontece, não é matemática, né? Então, tem uma certa flutuação ao longo do tempo ali, né? Dessas certezas que a gente acaba tendo, né? Mas faz parte. Plínio, obrigado aí mais uma vez aí pela participação. Grande abraço aí para você. Vai se falando aí, até uma próxima, então. Valeu, um abraço. Obrigado a vocês. Tchau. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, fizemos esse bate-papo aqui, mais um episódio do nosso podcast sobre as águas com o Plínio Tomás. Espero que você tenha gostado aí também, um grande amigo aí e uma pessoa que serve de exemplo para todos nós, aí, principalmente nessa área de drenagem, de estudo, desenvolvimento, né? Então, mais uma vez, pedindo aqui para você deixar o seu like no vídeo, se você gostou desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para estar por dentro de todas as novidades e clique em compartilhar e mande para os seus amigos aí, colegas, profissionais que atuam nessa área ou têm desejo de atuar nessa área, tá bom? Não se esqueça que o link na descrição, você faz a sua inscrição gratuita para um mini curso de drenagem urbana que eu vou ministrar nos dias 16, 18, 20 e 23 de janeiro, agora às 8 horas da noite, tá bom? Então, um grande abraço, até quinta-feira agora, que a gente vai ter uma aula técnica e Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.